Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. A minha vinda hoje aqui no YouTube foi dirigida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque tem um recado da parte de Deus para sua vida, amém? Meus irmãos, por que essa oração fervorosa toda? Porque quando a gente tenta fazer com que algo da parte de Deus chegue até o povo, a gente consegue ver o espiritual se mover e é tremendo. É tremendo porque a gente vê assim, a gente ouve, a gente sente um negócio assim ruim e que a gente tem que orar porque o inimigo fica tentando trabalhar na nossa mente para colocar dúvida, para colocar medo, para colocar confusão na hora de falar. Então assim, o Espírito Santo de Deus ele vai agora trabalhar em cima dessa oração que a gente acabou de fazer. E no momento que você fechou os teus olhos, conectou o teu pensamento aos céus, agora o Senhor abre o teu entendimento e o teu coração para receber essa profecia da parte de Deus, amém? Hoje é dia 14 de setembro e esse sonho, essa revelação, essa profecia que o Senhor me entregou foi no dia 13, tá? Foi ontem à noite. E como eu tava me preparando para vir aqui, eu discerni uma palavra e abri em Ezequiel 22, versículo 30 e 31, que diz assim: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Por isso, derramei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Palavra do Senhor, o soberano Deus. E diz exatamente acerca de algumas revelações que o Senhor já vem trazendo ao povo. Deus não tem trazido essa revelação somente para mim. E você pode estar perguntando, mas é a mesma profecia? Ou então, é algo que está se repetindo? Teve uma pessoa que comentou no meu vídeo anterior que Deus me trouxe uma revelação também, que lágrimas de sangue escorrerão sobre a terra. Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição ou no comentário fixo esse vídeo. E teve uma irmã que perguntou assim, mas minha irmã, falando isso de novo? De novo uma profecia sobre isso? Então assim, meus irmãos, a minha resposta foi simples. Enquanto o povo não estiver dando ouvidos, o Senhor vai continuar repetindo, vai continuar trazendo o povo, a mensagem vai continuar alertando o povo. E isso é amor, é cuidado, e nós devemos ser gratos a Deus por Ele estar avisando tanto ao povo. Porque quando acontecer o que tá para acontecer, aí não vai ter como dizer, mas Deus nem sequer avisou, mas fomos pegos de surpresa. Irmãos, Deus não vai pegar de surpresa, Ele tá avisando, mas quando aconteceu de repente, a gente vai se sentir surpreendido mesmo tendo sido avisado. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu ontem à noite. E não tava pensando em nada, não tava preocupada, nem tinha assistido nada, eu só fui dormir, tava muito cansada. Muitos sabem aqui que eu trabalho de madrugada, então tanto é que ontem eu não tive a oportunidade de contar, ontem mesmo, porque eu me acordei e fui pro serviço. Isso 11 horas da noite, né? Quero deixar bem claro aqui que eu não tenho bandeira política, eu não ergo uma bandeira política. Nada dessas coisas assim eu não gosto, é de mim mesmo. Eu deveria gostar, poderia até por ser jovem, mulher, influente e tal, mas eu não me interesso, não gosto. Tanto é que eu tenho 26 anos, eu nunca votei pra presidente, aconteceram várias coisas que me impediram de votar, eu nunca tive a oportunidade de votar. Eu torço, gosto, mas não levanto bandeira. Então eu quero deixar bem claro pra vocês o seguinte, que não é por levantar a bandeira que eu estou aqui. Eu estou aqui para passar uma revelação de Deus. Cabe a vocês, senhores ouvintes, receber a parte profética, a profecia. Não atribuir isso à bandeira política tal, tá bom? Dito isso, eu tô passando algo espiritual, algo profético, não algo de política aqui, tá? Irmãos, é claramente diferente um sonho natural para um sonho profético, um sonho de revelação. Porque tem coisas que Deus mostra em sonho e não mostra em visão, assim. Porque eu sei que Deus conhece a minha estrutura. Eu não suportaria, eu tenho certeza disso. Que eu não suportaria ver isso diante dos meus olhos abertos. Deus já me mostrou visão assim de eu ver olhos abertos. Mas eu não teria estrutura para ver isso que eu sonhei. E até porque a dimensão do sonho mostra muitos detalhes. Então, às vezes, eu durmo por horas. Parece que eu tô morta, desmaiada, em coma. Me acordam e eu não acordo. É que meu espírito tá em outra dimensão. A minha vida, eu não sei explicar, tá em outra dimensão. Então, meus irmãos, eu via uma faixa. Sabe aquelas faixas que separam
um lugar de outro, tem eventos, aquelas faixas preta com amarelo. Dessa faixa pra trás, era como se eu visse uma multidão e eu via Bolsonaro, assim, na frente, eu via Bolsonaro sentado, assim, numa cadeira. E ele estava virado assim como eu tô aqui, e o povo tava assim. Irmãos, eu conto com muito detalhe, porque eu fico vendo, visualizando, então eu falo os detalhes mesmo. E eu via o povo assim, e de repente vinha um grande exército. Do outro lado dessa faixa, vinha um grande exército. E eu gosto até de interpretar, de imitar. Então eu não vou ficar aqui tentando passar uma imagem assim de pessoa super pentecostal, da revelação, do manto. Não, falar normal. Eu gosto de interpretar, eu gosto de falar nos detalhes. Se Deus tomar a gente, aí é Ele, é tudo direcionado por Ele. E eu via um grande exército se aproximando. E eles vinham com aquela posição mesmo de soldado, né? Marchando e com arma, com tudo. Fuzil, com tudo, eu não sei o nome de arma, de nada. Mas eles vinham e saudavam o Bolsonaro. E eu via o Bolsonaro ficar de pé. E eles começavam a falar uma linguagem de exército. Eu e a minha pátria, não sei o que e tal. Eu não entendo, mas eu vi dessa maneira. Eu não reconheço as falas de exército, polícia, essas coisas, não sei. Mas eles falavam assim, eu e minha pátria e tal, me põe de pé, representando e tal. Ele batia no peito e o outro exército cumprimentava da mesma forma, com a mesma linguagem. Nisso, vinha, o Bolsonaro conversava com eles ali e de repente ele se virava para nós, a multidão. Enquanto eles conversavam, eu via a multidão, como se fosse o Brasil, cantando um louvor, que era aquele louvor assim: se a nação clamar, haverá paz em ti, seus rios fluirá e será um manancial de águas vivas. E ficava, se a nação clamar. No sonho, coisa mais linda. Tem até um vídeo do Bolsonaro, a mulher dele ali, cantando esse louvor. Mas, irmãos, Deus, Ele fala da forma que Ele quer. Isso tocou muito meu coração, de ter visto essa cena. E, de repente, Ele virava para o povo e falava assim: meu povo, está para se levantar uma grande guerra para a nossa nação. O gigante adormecido irá se levantar. E ele dizia assim: eu, Brasil... Eu lembro da voz dele falando: o Brasil não tem terras suficientes, não tem alimento suficiente, não tem gente suficiente para dar suporte, para guerrear com esse gigante. Pois ele é muito grande e a nação precisa se dobrar perante a Deus para que Deus venha intervir pelo povo, venha agir pelo povo. Meus irmãos, nessa hora que ele falava isso, aparecia como se fosse um rapaz muito grande, belo, formoso, bonito. Era lindo, cabelo comprido, boa aparência mesmo, bem, pele clara, branquinho, limpo, assim. Tipo assim, a pele dele não tinha uma espinha, não tinha uma mancha, era todo, a pele bem perfeita, bem lisinha. Ele tava todo de escudo, parecia coisa assim de antigamente, sabe? De escudo, de couraça, de bota, de alparcas, de coisa assim, parecendo com aquela época ali que eles se vestiam assim no tempo da Bíblia, né? E ele vinha bem formoso, caminhando, acompanhado de soldados ao seu lado. E, gente, ele era muito grande. Ele era muito grande. Na visão, no sonho, na revelação, eu não conseguia ver ele e o Bolsonaro juntos, porque era como se Deus quisesse me mostrar que realmente ele era tão grande que a minha visão não conseguia comparar os dois. Então era como se uma câmera mostrasse o rosto desse rapaz e a parte dele aqui assim, e depois a câmera ia pro Bolsonaro. Nisso eu vi o Bolsonaro assim, ó, olhando dessa maneira. E o gigante, o cara grandão, ele olhava assim pra baixo. E eu via, tipo assim, as cenas separadas, né? Eu via esse rapaz com uma plenitude, uma paz, uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade tão grande. Ele vinha assim, bem em paz, bem tranquilo. E o soldado que estava ao lado dele dizia assim: querido presidente, esse é o fulano de tal. Gente, parecia um Hércules. Parecia uma coisa assim, um Tarzan, um Hércules, um negócio assim, personagem mesmo, bem... Aí, dizia assim: esse é o jovem que está para solucionar todos os nossos problemas. Ele não só tem estatura, aparência, não só tem formosura, como também tem terras, tem riquezas, é dono de muitas terras. E na sua terra tem frutos, tem legumes, tem verduras,
tem tudo o que precisamos. Tem tudo o que precisamos para vencer esse gigante. Irmãos, prestem bastante atenção. Esse jovem ficava olhando pro Bolsonaro e na hora que o Bolsonaro olhava ele, e na hora que o Bolsonaro ouvia essas informações, Deus me mostrava o coração de Bolsonaro. O coração de Bolsonaro ficou tão alegre, tão feliz. Ele sorria assim pro jovem. E eu via como se o coração dele se abrisse de tanta alegria recebendo aquela notícia. Ele ficou muito feliz. Porém, no momento em que o jovem se aproxima dele, eu vejo como se fosse a cena assim, do rosto do rapaz muito perto de mim. E era como se eu estivesse dentro dos olhos de Bolsonaro. Deus me mostrava por através dos olhos dele. E quando eu olhava pro rosto do rapaz, eu dentro do Bolsonaro, né, dentro da visão dele, eu olhava para esse rapaz e veio um nome na minha mente, era como se o nome dele fosse Johnny, uma coisa assim. Mas eu não gosto de falar de nomes assim, porque parece que a gente tá dizendo, ó, vai ser esse nome. E às vezes não é, mas era Jones, uma coisa assim. E não sei porquê. E o nome não interfere em nada. Mas não traz um significado, vamos ver quem é Johnny, de onde é Johnny. Não é assim, não é dessa forma. E aí eu via, através dos olhos de Bolsonaro, ele olhando para esse jovem, e eu via quando esse jovem, ele não trocava uma palavra, ele não falava nada. Ele olhava pro Bolsonaro, sorria, e dentro da boca dele aparecia uma bola de gude. Eu via uma bola de gude, era amarela com um pouco marrom, como se fosse uma cor de terra amarelada, e ele fazia assim na boca, ele ia passando aquela bolinha de gude pra lá e pra cá, ficava mexendo a língua assim, passeando aquela bolinha. E aí Bolsonaro falou assim, onde que você andou esse tempo todo? Por onde? Por que terras você... De que terras você veio? Por que terras você tem andado? E ele só sorria assim, com um sorriso bem sarcástico. E passava aquela bolinha na boca, por dentro da boca. E eu via através dos olhos de Bolsonaro. O Bolsonaro olhava bem pra boca dele e via. Quando a bola chegava, era como se o Bolsonaro estivesse aqui, ó. Quando a bola chegava aqui, nesse lado, o Bolsonaro conseguia ver que tinha umas listras naquela bola. E de perto era um globo terrestre. Era como se fosse o mundo, aquela globo terrestre. E eu via o nome Argentina. Perto do nome Argentina, eu via como se fosse México. Não consigo dizer o que é, não sei, mas era dessa maneira, dessa forma. Nisso, quando o Bolsonaro perguntava as coisas, ele só ficava calado, passando aquela bolinha de lá pra cá, o olho dele virava, fazia assim. E eu via como se fosse mais duas bolas, igual a essa, que tava na boca dele. E nesse momento, o coração do Bolsonaro trancou e temeu, ele tremeu. Eu senti e eu vi, ele tremeu, o coração dele. E nesse momento eu tenho o significado dessa revelação. Muitas coisas por trás vai acontecer. Muitas coisas por trás, muitos significados por trás irão se desmistificar. Muitas revelações, Deus pode entregar até para outra pessoa, uma revelação que vai batendo, vai se encaixando e você vai compreendendo. O povo de Deus vai compreendendo. A parte dos frutos, a parte da terra, esse rapaz ele tem tudo que o Brasil precisa. Aparentemente pode aparecer alguém que tem a solução de todos os nossos problemas. Alguém que é dono de terra, alguém que é grande, é gigante. Pode ser um país que esteja apto para servir o Brasil, por exemplo. E quando o Bolsonaro olha para ele e vê essa imagem, Deus me faz sentir que é algo muito ruim que tá para acontecer. Esse gigante vem disfarçado de coisas boas, vem disfarçado de uma bela aparência, de estatura, de riquezas, porém, ele é mal intencionado e não é enviado por Deus. Ele não é enviado por Deus. Não sei quem é, não sei da onde, não sei se é um país, se é um homem, não é enviado de Deus. Porém, Bolsonaro conseguia ver, e não é porque Bolsonaro é bonzinho, não é porque Bolsonaro é porque Bolsonaro tem achado graça em Deus e tem sido uma porta para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Ele tem sido uma porta para Deus cuidar do povo, para Deus livrar o povo, através de uma ação, de uma atitude. Deus vai revelar a Bolsonaro através do olhar e através da fala. Ele vai não somente ver, não vai somente
interpretar a intenção, através do olhar, vai enxergar a alma dessa situação, sei que vocês estão me entendendo, e para ele a linguagem vai ficar muito bem clara. Então ele vai perceber nos argumentos e vai perceber na intenção. Ele vai conseguir enxergar. Porém, Bolsonaro alegrava o seu coração. Então é algo que, mesmo que ele possa ver e ouvir, entender, interpretar, é algo que vai encantar os olhos dele, vai encantar o coração dele. Porém, essa parte aqui de ver e de ouvir, de interpretar, é Deus que vai mostrar para ele. Não é algo que ele vai saber, é algo que o Espírito Santo de Deus vai revelar a ele, vai dar a ele o entendimento. Porém, se Bolsonaro sai do poder, entra uma pessoa, eu não sei, que não tenha porta de acesso para o Espírito Santo de Deus trabalhar, não tenha liberação para ser usado e para enxergar as coisas do mais alto céus, não vai conseguir ver, não vai saber que está sendo enganado. Ele vai se encantar, ele vai amar, vai saber que tem muitos frutos, que tem muitas terras, que é bela, é formosa, e vai pegar na mão desse gigante, vai achar que esse gigante está vindo para solucionar, enquanto ele é um inimigo vindo disfarçado para destruir o Brasil. E aí aonde tá? O Brasil, como Deus me revelou anteriormente na visão que eu tive antes, vai chorar lágrimas de sangue. Porém, eu não tô aqui dizendo vote no Bolsonaro, não vote no Bolsonaro, não é isso. Pelo que eu entendi, é que isso Deus queria ajudar e intervir o povo. Mas como Deus tem dito já que o povo vai chorar lágrimas de sangue, o povo vai chorar. E não adianta, o povo mesmo vai tirar ele do poder. Eu acredito mesmo que o povo vai tirar ele do poder, porque vai ser necessário que venha, que aconteça a lágrima de sangue, que aconteça as coisas terríveis que tá pra acontecer. Sabe esse louvor que toca no fundo? Sabe o que Deus me disse? Que essa música que tocou no fundo, se a nação clamar, haverá paz em ti. Meus irmãos, entendam uma coisa que vem do céu. A nação pode não clamar, o Brasil pode não clamar, o povo pode querer voltar contra, o povo pode não acreditar. Mas os crentes vai ter que clamar, vai ter que se dobrar, vai ter que se ajoelhar. E os verdadeiros vai se revelar. Mas porque tem muitos que estão se desviando. Deus está começando a mostrar quem é joio e quem é trigo, meu irmão. Em nome de Jesus, receba a força para clamar. E o povo não vai ter escolha. O povo de Deus não vai ter escolha, vai ter que clamar. E essa vai ser a nossa canção. Se a nação clamar, haverá paz em ti. A nação, os escolhidos de Deus, aqueles que são servos do Senhor, vai clamar para que haja a paz em nós. Mas o mundo não será poupado. E quem tiver precisando de conserto, se conserte. Porque vai chorar lágrimas de sangue. O povo, o mundo, o Brasil vai chorar lágrimas de sangue. Quando Deus me revelou, eu vou colocar o vídeo aí, mas eu vou falar isso de novo. Quando Deus falou comigo, eu tava de olho aberto, eu tava acordada, eu tava só assim, ó, com medo, mas eu tava ouvindo tudo. E Deus falou assim, filha, lágrimas de sangue escorrerão sobre a terra. E eu via como se fosse a areia do mar, fininha. E o sangue escorria e ia bem quente, como se estivesse saindo agora do corpo. Quente, e era lançado assim para o mar. E Deus falava para mim assim, não adianta me pedir misericórdia, filha, porque enquanto falo, já estou fazendo. Então, é tempo de justiça, Deus vai descer com justiça sobre a terra, e isso não é mais novidade. Não é novidade porque Deus vem avisando, avisando, avisando. De novo, irmã, de novo, irmã, de novo, e de novo, e de novo, até o povo despertar, até o povo acordar. E quando chegar, meu irmão, do jeito que eu vi no sonho, eu não consigo nem expressar. Quando eu fui contar pra minha mãe ontem, eu chorei. Hoje já acalmou mais, mas o negócio vai ser tão terrível que o povo vai ser enganado, vai cair igual patinho assim, ó. A solução dos nossos problemas agora resolveu, agora vai estar tudo bem. Aí é que vocês se enganam, porque o olhar que eu vi naquele gigante, a bolinha passando na boca dele, nos olhos, irmão, cena terrível, cena terrível. E se houvesse a porta, que Bolsonaro, ele não é um homem perfeito, nada disso, ele era uma porta. Ele tem sido uma porta para que Deus entre e manifeste a vontade dele sobre o povo. Mas o povo não quer. O povo não quer. Isso se repete na Bíblia. Isso é só a repetição do que já aconteceu várias vezes na Bíblia. Deus escolhia um, o povo não queria. Contra Jesus, prendam Jesus e soltem Barrabás. Sabe, essa profecia é mentira.
teve comentários aqui, teve comentários no meu outro vídeo que foram realmente confirmando o que eu tava falando ali. Deus já tava fazendo na vida do povo, que já tem feito na vida do povo, fez na minha e tem feito na vida do povo. Mas teve gente que colocou isso é mentira, ou então, você não pode ser usada por Deus porque Deus só usava o profeta na Bíblia. O que é que diz na palavra do Senhor? Que os jovens terão sonhos, terão visões, terão revelações, os velhos sonharão. Gente, é profecia, que nos últimos tempos o Senhor vai levantar muita gente em profecia. Tem muitos falsos profetas? Tem, mas a gente tem que avaliar a profecia, não o profeta. Porque essa menina não sei o quê, porque aquela mulher não sei o quê, não sei da onde. Umas profecias, só profecia ruim, só profecia de praga, só profecia de derrota. Irmão, tempo de Jeremias era só conserto, era só coisa ruim também que vinha sobre a terra, o povo não queria. Mas estava ali, Jeremias corajoso falando. Enquanto Deus nos conceder a visão, a revelação, a profecia, nós vamos continuar entregando, o povo querendo ou não, o povo gostando ou não. Eu disse assim, Deus, o que é que eu faço com essa profecia? Não é sobre a minha vida, é sobre o Brasil. O que é que eu faço com isso que está na minha mão agora? Que Deus me revelou, me confiou, o que é que eu faço com isso agora? Aí me veio na mente, porque se eu saísse de igreja em igreja em igreja contando, ia cansar e não ia conseguir. Então joga na internet, e aí chega até você, porque Deus quer falar com você. E se você quiser ser porta-voz de Deus, quer continuar que a mensagem chegue a mais pessoas, compartilhe com as pessoas. Não é pra minha honra, nem pra minha glória, e nem tão pouco por dinheiro, mas que a mensagem vá se propagando. Mas essa menina falou e não falou nada. Irmãos, eu falei apenas o que Deus me revelou. A interpretação quem dá é o Espírito Santo de Deus. E quem se revela na profundeza e na realidade é o Espírito Santo de Deus. E quem vai fazer aquela profecia se tornar realidade também é o Espírito Santo de Deus. Ele só avisa. Ele tá só avisando pro povo. O cumprimento quem faz é ele, não sou eu. A mensagem que eu diria pra você não é vote no Bolsonaro. A mensagem que eu tenho pra você hoje é se derrame aos pés do Senhor, orem, busquem, fazendo como o apóstolo Paulo, continuem firmes, meus irmãos. Uma palavra de encorajamento para que vocês continuem firmes, orando, continuem avante, prosseguindo avante, independente da dificuldade, independente das adversidades. Muitas coisas terríveis vai sim acontecer. Não adianta o povo erguer a mão no céu, Senhor, tenha misericórdia. Deus vai ter misericórdia daqueles que estão prostrados aos seus pés. Então, somente adore, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você que está afastado, procure o mais rápido possível uma igreja, retorne, volte ao Senhor, aos pés do Senhor, não a religião, mas a Jesus Cristo. Mas eu tô na minha casa. Se fortaleça em comunidade, se fortaleça junto uns com os outros, porque Jesus está voltando e quando ele chegar será como um ladrão. Ele tá gritando. Sabe aquela passagem que diz lá em Mateus, falando sobre as virgens? Mateus 25, não é? Em Mateus 25 diz acerca das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, as 5 nércias, as 5 tolas. E é isso mesmo, a Bíblia fala tolas. E as 5 prudentes eram aquelas que viviam com sua lamparina cheia de azeite, para que o fogo permanecesse vivo. E o fogo representando ali o Espírito Santo de Deus dentro do coração delas e representando a luz, porque o mundo é escuro e nós precisamos dessa luz para clarear. Mas aí é uma outra mensagem. Mas o que eu digo pra você é, busque ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz que o homem vai gritando, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. A igreja está clamando já, querido, já está avisando, ó, o noivo está vindo, o noivo está vindo. E o povo está dormindo, chegando meia-noite, o povo está aqui, ó. Mas depois qualquer coisa eu pego emprestado, né? Qualquer coisa depois eu vejo o que eu faço. Irmãos, desperte, busque, ore. É isso que eu tenho para dizer para a igreja. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Seus rios fluirão e serás um manancial de águas vivas. O Senhor é a água viva que jorra em nossos corações. Que o Senhor possa te fortalecer nesse dia e que essa profecia, essa revelação chegue a mais pessoas que precisem saber. Não que vai ficar no poder, quem vai sair do poder, mas para se alertarem em orar, se redobrarem, se resguardarem em oração, em busca da palavra, em busca do Senhor Jesus, porque o negócio vai se estreitar, vai ficar feio, vai ser terrível, terrível. Então, fiquem com a paz do Senhor e deixem aqui nos comentários se agregou, se fortaleceu você de alguma forma e alguma observação, alguma oração, algum pedido de oração, e fiquem à vontade aí. Vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, gente, para que o povo se alerte mais, para que o povo pare de ficar olhando, procurando fofoquinha, procurando coisinha para se entreter e buscarem mais a presença do Senhor para ficar firme nesses últimos dias, porque nós vamos precisar ficar firme, vamos precisar ficar bem firme, porque o negócio vai apertar. Amém? Fiquem na paz do Senhor.